Olá pessoal, hoje vou contar um pouco da história dos filhos de Moisés. O que aconteceu com eles? Vamos juntos explorar essa jornada. Capítulo 1. Gerson, o peregrino. Eu fui estrangeiro em terra alheia. Assim disse Moisés ao nomear seu primogênito, Gerson. E sobre esse nome repousaria o peso do exílio e a bênção da promessa. Gerson nasceu sob o silêncio das tendas de Midian, entre cabras e cânticos de pastores, longe das pragas do Egito e da escravidão que ele nunca conheceria, mas que seu povo jamais esqueceria. Seu pai era um homem dividido entre mundos, hebreu por nascimento, príncipe por adoção, profeta por chamado. E Gerson cresceu vendo seus olhos ora fitarem o fogo do céu, ora se perderem nas brasas do arrependimento. Pai, perguntava o menino, por que choraste quando a sarça não se consumia? E Moisés respondia, porque descobri que nada arde mais que o chamado de Deus, nem mesmo o fogo. A jornada perdida dos filhos de Moisés. Gerson e Eliezer, capítulo 1. O nascimento em terra estrangeira. No tempo em que o céu parecia fechado ao clamor de Israel, Moisés habitava nas terras secas de Midian. Ali, após o exílio do Egito e antes da sarça ardente, tomou por esposa a filha de Jetro, sacerdote da terra. E nasceu-lhe um filho, o primogênito, a quem chamou Gerson, dizendo, sou forasteiro em terra estranha. E o menino cresceu entre o gado, os pastores e as histórias de um povo oprimido. Seu pai era silencioso, sua mãe, terna. Mas em Moisés havia um olhar profundo, como quem carregasse mais do que o peso das pedras, como quem soubesse que um dia o deserto o chamaria de volta. Poucos anos depois, nasceu Eliezer. E Moisés disse, o Deus de meu pai me ajudou e me livrou da espada de Faraó. Eliezer cresceu sabendo que o nome de Deus podia ser escudo, mesmo quando a espada dos homens tremia diante do futuro. Mas nenhum dos dois compreendia ainda que seriam filhos do líder de uma nação peregrina, nascidos fora da terra prometida e lançados ao silêncio da história. Capítulo 2. O chamado do pai e a partida. Veio o tempo em que o Senhor falou com Moisés de dentro do fogo, e a sarça ardeu sem se consumir. Moisés voltou ao Egito com a vara de Deus em sua mão, e deixou seus filhos sob a guarda de sua esposa e de Jetro, o sogro. Gerson, com 12 anos, viu o pai partir em meio à alvorada. Eliezer chorou ao ver o manto sumir na poeira do deserto. O tempo se alongou e as notícias chegavam fragmentadas. Pragas, livramentos, um mar que se abriu, um povo liberto. Os filhos esperavam. Moisés voltava em raros momentos, já envolto em glória e liderança. Mas o pai que eles conheceram tinha os olhos mais voltados ao céu que aos filhos do seu sangue. Por que ele ama tanto um povo que mal o conhece? Perguntou Gerson a Séfora.
Porque Deus o chamou para ser pai de muitos, ainda que perca a intimidade com os seus, respondeu ela com lágrimas nos olhos. Capítulo 3. O deserto dos silêncios. Quando enfim se uniram à marcha de Israel no deserto, os filhos de Moisés foram recebidos com respeito, mas não com honra. Eram filhos do libertador, sim, mas não descendentes de Jacó, nem guerreiros como Josué, nem sacerdotes como os filhos de Arão. Foram para a tenda de seu avô Jetro, que se juntara por um tempo ao povo. Gerson sentiu o peso de ser estrangeiro entre irmãos. Eliezer, por outro lado, buscava sentido na Torá que Moisés começava a escrever. No Monte Sinai, quando a presença de Deus desceu com trovões, Gerson temeu, mas Eliezer sentiu a alma vibrar. O mais velho questionava, o mais novo contemplava. E ambos, de formas diferentes, queriam ouvir do Pai mais do que mandamentos. Queriam ouvir histórias de amor. Capítulo 4. O encontro com Josué. Josué, filho de Num, tornou-se sombra fiel de Moisés. E certa noite, sentou-se com os 2 filhos do profeta. Vosso pai é como um monte no meio do deserto, disse Josué. Inabalável, mas solitário. Por que ele não nos olha nos olhos como olha o tabernáculo? Perguntou Gerson. Josué sorriu com tristeza, porque seus olhos veem o invisível, mas seu coração ainda sangra por aquilo que não pode tocar. Eliezer perguntou: será que algum dia herdaremos sua missão? Talvez não a missão, respondeu Josué, mas o legado sim, se souberem guardá-lo. Capítulo 5. O peso da herança. Com o passar dos anos, Moisés envelhecia e sua autoridade era absoluta. Mas seus filhos continuavam na sombra. Enquanto Arão e seus descendentes assumiam o sacerdócio e os anciãos guiavam tribos, Gerson e Eliezer viam-se como filhos de um homem que pertencia mais a Deus do que à carne. Moisés, já idoso, chamou os 2 à sua tenda e disse: filhos, Deus não me permitiu entrar na terra que prometeu aos nossos pais. Mas vocês, se ouvirem sua voz e não endurecerem o coração, serão sementes plantadas além do Jordão. Gerson respondeu: mas quem ouvirá os filhos de um homem que não teve tempo para ser pai? Eliezer, mais sereno, disse: mesmo uma sombra pode refrescar o viajante cansado. Moisés sorriu e orou sobre eles. Capítulo 6. Após a morte do profeta, Moisés morreu na terra de Moabe. Deus mesmo o sepultou, e ninguém conheceu seu túmulo. Josué liderou Israel com mão firme, mas os filhos de Moisés permaneceram nas tribos de Levi, em tarefas modestas. Gerson foi pai de famílias que cuidaram do transporte do tabernáculo. Sua linhagem ficou conhecida como os Gersonitas. Eliezer, mais contemplativo, recolheu-se a escrever cânticos e provérbios esquecidos. Ambos viveram longe do poder, mas perto da presença. Capítulo 7. A voz de Gerson. Anos depois, já velho, Gerson escreveu: não herdei terra, nem glória, nem altar. Herdei o silêncio de um pai que via Deus face a face. Fui estrangeiro entre irmãos, mas aprendi que o céu acolhe forasteiros. Hoje, meus filhos cantam enquanto desmontam a tenda. E cada estaca que fincam na areia é promessa de que um dia a eternidade habitará entre nós. Capítulo 8. O Cântico de Eliezer. Encontrado em pergaminhos esquecidos, o cântico dizia:
Se o nome do Senhor é escudo, o filho do profeta é como flecha em seu aljava. Não brilhei como Arão, nem lutei como Josué. Mas meus joelhos conhecem o chão sagrado. E minha alma se inclinou diante do nome que não se pronuncia. Eu sou Eliezer, aquele que foi ajudado. Não por homens, mas pelo Deus que guarda os anônimos. Epílogo. O legado invisível. Os filhos de Moisés nunca governaram, nem ergueram cidades, mas sua linhagem permaneceu entre os levitas. Carregaram as cortinas do santuário, os utensílios sagrados, e foram sombra do Deus que habita o oculto. Gerson, o estrangeiro, ensinou seus filhos a abraçar o exílio como bênção. Eliezer, o ajudado, ensinou os seus a ouvir o sussurro de Deus no vento do deserto. Talvez nunca tenham liderado multidões, mas foram guardiões daquilo que sustenta reis, a presença de Deus. E assim, os filhos do homem que falou com o Eterno viveram longe dos holofotes, mais próximos da glória invisível, aquela que não busca aplausos, mas apenas fidelidade. E aí, gostaram? Obrigado por chegar até aqui. Se inscrevam no canal e ate mais pessoal.